como você está? Mas dessa vez nós estamos aqui com o programa Orçamento Familiar através da TV Manaim, que vai sempre ao ar, tá na Sky, no canal 587, na Sky paga, no 87 na Sky Livre. Nós temos também na TV aberta, no Espírito Santo, 16.2. Também temos no YouTube. Você pode ver, rever, dar o seu like, compartilhar e fazer a sua sugestão. Nesse programa, nós vamos falar a respeito do inventário. Inventário é algo que incomoda muita gente. E um outro tanto de pessoas tem, às vezes, os bens totalmente embaraçados sobre o ponto de vista legal, porque não fizeram corretamente o inventário ou não fizeram de forma alguma. É certo que implica em algum custo, mas esse custo ele está dentro do orçamento familiar, porque os bens regularizados também fazem parte do orçamento familiar e de uma forma muitíssimo positiva. Então, nós queremos, com esse programa, com essas informações, estimular as pessoas a regularizarem os seus bens que ficaram por herança. Eu trouxe algumas informações, inclusive, que vão ficar na aula registrada, e você pode acompanhar conosco, inclusive, conceitualmente, o que é inventário. Agora nós vamos passar algumas informações conceituais e eu vou deixar esse conteúdo aqui fazendo parte do programa, que serve para você tirar suas dúvidas e, quem sabe, até gerar outras dúvidas para que você tenha mais esclarecimento. Conceitualmente, o que é o inventário? O inventário é o processo legal que identifica os bens, direitos e dívidas deixados por uma pessoa que faleceu. Quero chamar a atenção que as dívidas também fazem parte, ou fazem, né? Porque às vezes é mais de uma dívida, fazem parte, né, do inventário. Evidentemente que, por uma questão legal, né, o herdeiro não é responsável por dívidas que vão além do valor monetário dos bens herdados. Isso nós já vimos até em programas anteriores. Mas as dívidas fazem parte, sim. Pode acontecer da pessoa ter uma herança, mas a dívida consome aquele valor, né? Então, nesse contexto, né, o inventário é o processo legal. É onde você vai regularizar, legalizar os seus bens que por direito lhe pertence. Pertenceu a uma pessoa que deixou como herança para você. Então é um processo legal. Ele vai identificar e regularizar os bens. Se tiver dívida, elas também vão fazer parte desse mesmo processo. Serve para quê o inventário? Serve para transferir esses bens aos herdeiros de forma legal. Quando você compra um bem, não existe, se for um imóvel, né, tem a escritura,
Se for uma empresa, tem um contrato social que vai passar para o seu nome. Se for uma marca, né, os direitos de uso daquela marca também tem o contrato que vai ser passado para o seu nome. Quando você herda, da mesma forma. O proprietário faleceu, mas você é herdeiro. Então, o inventário serve para transferir esses bens de forma legal, de acordo com a lei. Inventário é importante. Seguindo com mais algumas informações que eu imagino que sejam úteis e pertinentes ao assunto, né? Você tem quando que esse inventário é obrigatório, né? Tem uma situação que o inventário é obrigatório. É obrigatório sempre que a pessoa falecida deixou bens, direitos ou dívidas. De novo, aqui eu vou destacar os direitos. Por quê? Às vezes, a pessoa tem um valor aplicado em qualquer tipo de órgão ou em qualquer tipo de empreendimento, tem um valor aplicado. Bolsa, por exemplo, ações na Bolsa de Valores, por exemplo, ou outro tipo de bolsa, é um direito que ele tem, mas ele faleceu, isso passa ao herdeiro. Precisa fazer parte do inventário. É necessário que se faça parte do inventário. Até mesmo se ele deixou valores depositados em uma conta bancária, né? Isso faz parte do inventário. É claro que vai ser distribuído entre os herdeiros, mas isso também faz parte. Então, tanto os bens, qual a diferença entre um bem e um direito? Bem, um carro é um bem, um apartamento é um bem, um terreno é um bem, né? Dinheiro também é um bem, mas participação, por exemplo, na bolsa com ações já passa a ser um direito e significativo, né? Muitas vezes são valores relevantes, né? Bom, quando que deve ser aberto, né, esse inventário? Tem a lei discrimina isso até 60 dias após o falecimento. Você tem que dar entrada no inventário. A partir disso, a pessoa fica suscetível à multa, né? De acordo com os valores inventariados, né? Então, inventário não é algo opcional. Eu não quero fazer inventário. Não, ele não é opcional. Se você não fizer, não tem a transferência dos bens herdados. Ele não é opcional. É uma condição legal para que esses bens sejam transferidos. E a gente quer aqui estimular você a regularizar a sua situação, né? E nesse caso, tem gastos? Tem sim, mas precisa assumir esse gasto e colocar dentro do seu orçamento familiar. Não, sem inventário não é possível transferir os seus bens. Então, é necessário que se faça esse inventário. Quais são os tipos? Quais são os tipos de inventário? O inventário pode ser judicial ou extrajudicial. O judicial tem que ir para o tribunal. Condição: se tiver um menor, por exemplo, né, eu até coloco ali, um herdeiro de menor idade, precisa que o juiz decida por ele. Então tem que ir para o tribunal. Na hora da partilha dos bens, um dos herdeiros
Não, eu não estou satisfeito. A forma partilhada não me agrada. Eu quero diferente. Sentam-se e conversam-se sobre o assunto. Não precisa ser judicial. Mas não se tem acordo. Não aceita, aí o outro não aceita e começa, né, aquela discussão interminável. Então, se uma das partes não concorda, é necessário que seja feito de forma judicial. O inventário judicializado, além de ficar mais caro, né? Que aí você tem custas cartoriais, o próprio advogado, às vezes um contador, né? Dependendo da situação, né? Se, incluindo nesses bens, tem alguma coisa para se resolver juridicamente, aí você tem que ter o advogado antes do inventário, às vezes uma situação para ser resolvida, né? Mas se for um direito, por exemplo, aí às vezes precisa de um contador para fazer a apuração certinho, né, daquilo ali. Se tiver dívida, também é necessária a presença de um contador, além de um advogado. Então, se for judicializar, o custo é maior e demora mais também. Além de ser custo maior, ainda é mais demorado. Agora, pode ser também extrajudicial. Os herdeiros sentaram-se. O que nós temos aí? Tem isso de dívida, tem isso de direito, tem isso de bem. Quem fica com o quê? Ah, eu fico com isso, eu fico com aquilo, eu fico com o carro, eu fico com o caminhão, eu fico com o apartamento, eu fico com o terreno, você fica com as ações, enfim. Chegou-se a um consenso. Mas e a dívida? A dívida nós vamos fazer o seguinte: nós somos 3 herdeiros, dividimos o valor, cada um assume uma parte. Pronto, resolvido tudo isso, coloca num papel, vai no cartório diretamente e já resolveu. É o inventário extrajudicial. Então, há a concordância plena dos herdeiros. E não há nenhum dos herdeiros de menor idade. Aí você pode fazer isso sem nenhum tipo de problema. É mais barato e mais rápido para ser resolvido isso. Nós, aproveitando esse momento, trouxemos o nosso grande amigo e competente advogado, o doutor Maurício Freire, que é especialista no assunto. Nós pedimos a ele que fizesse para nós um comentário a respeito do inventário para trazer mais informações e dentro dessas informações, com certeza, vai qualificar mais, né, o meu entendimento, o seu entendimento a respeito de inventário, porque ele tem todo o embasamento técnico, teórico, sob o ponto de vista jurídico e até sugestões, né? Então, o doutor Maurício com a palavra para nos trazer essa orientação. Muito bem, doutor Maurício, nós agradecemos a sua disponibilidade aqui nos estúdios da TV Manaim, mais essa vez nos trazendo a sua brilhante contribuição. Desta feita, vamos te explorar um pouco, ou explorar o seu conhecimento a respeito de inventário. Todos nós sabemos que o inventário tem sido uma boa dor de cabeça. Eu digo boa porque no final há sempre os herdeiros que ficam com alguma coisa, quando não das dívidas, porque tem esse detalhe também, mas nós gostaríamos de ouvir como que anda
essa situação de inventários no Brasil? O povo brasileiro tá mais dedicado, tá fazendo as coisas mais pontuais, corretamente, conforme a lei, doutor Maurício? Bom, João, prazer, né, estar de volta aqui no seu programa e poder trazer assim essa informação desse tema que eu particularmente acho assim de grande relevância. Porque o que a gente percebe é que as pessoas ainda têm o entendimento de que o inventário é uma coisa assim opcional. Ah, faz se quiser. Tá, não precisa fazer isso. Ah, é jogar dinheiro fora. Não, não é. Porque o inventário, ele é obrigatório. Então, se você não fizer o inventário, você não consegue movimentar os bens de forma alguma. Então, é preciso que o inventário seja aberto e nós lembramos sempre que existe um prazo para a abertura do inventário, né, que é um prazo de 60 dias, que é contado da data do falecimento, para que a pessoa, né, faça a abertura e assim não incorra em multa. Há uma multa de 10% sobre o valor do imposto que ela irá pagar, e se isso se prolongar no tempo, há outras despesas, há outras taxas que ela vai pagar por conta de não ter aberto o inventário neste prazo de 60 dias. Então, é importante que as pessoas saibam que inventário não é uma opção. Ele é obrigatório e uma forma da pessoa organizar os bens. E você falou uma coisa muito importante. Não são só os bens, são as dívidas também, né? No inventário, o levantamento que se faz de todos os bens deixados ali pelo falecido e também as dívidas deixadas por ele. Agora, é importante que as pessoas saibam que essa dívida, ela nunca vai ultrapassar o quinhão ali, né, que cada herdeiro vai receber. Então, ela vai respeitar. Digamos que a dívida ela é maior do que a herança deixada, ela vai alcançar a sua herança. Então, é possível, a depender do tamanho da dívida, que os herdeiros não recebam nada. Ou então recebam um pouco menos, tendo em vista, né, essa prioridade que vai haver, que vai existir no sentido de que a dívida ela vai ser paga ali com aqueles bens deixados pelo falecido. Tá certo. Doutor Maurício, se o casal, eu já vou falar o casal, que possui o patrimônio, desejar distribuir, eu não sei se seria essa a palavra, os seus bens com os seus herdeiros ainda em vida, isso ajuda alguma coisa em termos de custo ou qualquer outra facilitação nisso? Existe? Não, existe. Nós sempre, assim que temos oportunidade, nós falamos que as pessoas podem fazer um planejamento sucessório. Elas podem planejar, né, essa destinação dos bens. E isso ainda em vida, né? Eu não posso dizer que se você fizer isso, você vai estar livre de pagar imposto. Não. É evidente que até determinado valor, e isso cada estado ele estabelece o seu valor, cada estado estabelece o seu valor, até aquele valor você vai estar livre de imposto. Mas fora disso, você vai, né, fazer os recolhimentos que tem que ser feito. Agora, a vantagem é que você tem toda a condição de poder fazer uma destinação dos bens do jeito que você quer, de forma que ele seja preservado dentro da família, que esse bem no futuro não venha cair na mão de terceiros, você entendeu? Às vezes a pessoa, ela um exemplo, tem uma empresa familiar e que aquilo veio de gerações, né, até chegar ali. E ele não quer que essa empresa passe a terceiros. Então, Sim. Ele tem como organizar isso dentro de um planejamento sucessório para poder, então, manter, né, aquela empresa, aquele bem dentro daquilo que é o desejo dele, né? E isso pode ser feito em vida. Existem os mecanismos, né, de que isso possa ser feito. E digo até que isso é muito saudável para a família, para o patrimônio, isso é muito importante. A gente fala da importância do inventário, mas assim, quando
a pessoa ela tem, né, esse cuidado de planejar e poder evitar de passar pelo inventário, isso é excelente. Porque quando o inventário você pode fazer de duas formas, extrajudicial e judicial. Sim. Hoje há uma facilitação que mesmo envolvendo menor de idade ou incapaz, você pode fazer diretamente no cartório, desde que todos estejam de acordo. O que alguns meses atrás não era possível. Mas hoje porque o cartório vai receber ali aquele inventário e vai submetê-lo ao Ministério Público, que vai cuidar do interesse do menor, do incapaz. Se tiver tudo certinho, ele manda dar andamento. Tá certo. Então, embora você tenha toda essa facilitação de fazer, né, um inventário extrajudicial, quando todo mundo está de acordo, você pode, às vezes, emperrar em certas situações, até mesmo de organização do bem, e que isso vai fazer com que esse inventário acabe se arrastando. Se cair no judiciário, então, for um inventário judicial, isso ainda é um pouco mais temerário, porque às vezes pode levar anos. Se houver desentendimento entre os herdeiros, e aí você... Além do tempo, o custo. Não, exatamente, além do tempo, o custo. Então, quando você faz um planejamento sucessório, você consegue dar uma destinação bem tranquila, bem segura. Como eu já disse aqui, existem os mecanismos seguros de se fazer isso, e isso é muito saudável, né, para a família e para o patrimônio ali que está sendo administrado, né? Uma dúvida que coube aí a um dos nossos telespectadores, ou até mais de um: se o detentor do bem, antes do inventário, fizer a doação para os seus herdeiros, doar mesmo, né? Preservando o usufruto, mas fazer a doação, há uma redução de custos nisso, de imposto ou qualquer outro custo? Não, na doação, por exemplo, se ele quer fazer, né, a doação ali dos bens ou de uma parte do bem e tudo, um ponto importante ressaltar é que ele primeiro vai precisar obedecer à legítima. Uhum. Então, ele não pode doar aquilo que ultrapassou a legítima, porque se ele doar, um dos herdeiros ou todos os herdeiros podem lá na frente reclamar e exigir que aquilo volte para o monte. Agora, não tem jeito. Ele vai fazer, por exemplo, uma doação. Ele vai pagar o imposto, né, por essa doação que ele vai fazer. Entendeu? Então, existem algumas, por exemplo, a gente vê hoje, muito usado, né, a previdência privada. Então, há muitos que fazem uma previdência privada, né, para que já destinando aquele bem ali, aquele montante para determinada pessoa, enfim, e lá na frente ela vai poder fazer a retirada daquele valor, sem os impostos que normalmente se cobram nessas transações e tudo. Então, existem, né, como eu disse aqui, mecanismos que ajudam, que facilitam a pessoa a organizar essa distribuição de forma menos onerosa e mais rápida, né? Menos desgastante. Uma dúvida assim surgida, uma pergunta, por exemplo, sobre a dívida. É claro que em casos assim, principalmente de indústria, empresa, né, há a possibilidade de ter, aliás, existe dívida, mas às vezes tem uma dívida um pouco mais elevada. O herdeiro por testamento também participa dessa participação do quinhão da dívida, ou ele fica fora? No testamento, ele vai ficar fora. Aquilo que, por exemplo, no testamento, o titular, ele pegou, respeitando a legítima, deu, né, ou distribuiu ali uma parte do patrimônio para determinada pessoa. A pessoa que recebeu ali aquele bem pelo testamento, ela não tem a responsabilidade com a da dívida. Os demais herdeiros terão, mas ele que recebeu ali por testamento,
ele não responde pelas dívidas. Pois é. Pois bem, doutor Maurício, nós agradecemos muito a TV Manaim, agradece a sua participação, as suas informações e aos nossos telespectadores oferecemos mais, né, essas informações importantes que todos vão passar por ela, né? Todas as pessoas que têm bens vão passar por ela. E é importante, por exemplo, que a pessoa ela procure uma orientação, ela procure uma informação. Não importa o volume do patrimônio, né? O valor que esse patrimônio tenha. Às vezes a pessoa tem um imóvel, mas ele tem vários herdeiros. Isso. E se ele se organiza, essa transição é feita com tranquilidade. Se ele não se organiza, às vezes por causa de um imóvel, você cria, né, uma dificuldade enorme, às vezes dentro da família e tudo. Então não importa qual seja o tamanho desse bem que vai ser ali transmitido, é importante que ele possa se organizar e fazer isso com toda a segurança, né? Tá certo. Em nome da TV Manaim, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Um abraço a você e a todos os ouvintes, né, do seu programa. Muito bem, então nós recebemos as informações do Dr. Maurício, sempre muito brilhante. Agradecemos muito. A TV Manaim agradece a sua participação, Dr. Maurício, a sua contribuição de forma voluntária aqui conosco, trazendo sempre brilhantes informações. E nós agora encerramos aqui esse programa, né, mais esse episódio, desejando que você esteja muito bem, você e sua família, e que você tire proveito dessas informações dentro do seu orçamento familiar. Então, nos despedimos, te desejando muita felicidade, sucesso em tudo que você tem para realizar e, de novo, regulariza a sua situação, fazendo o seu inventário. Até uma próxima oportunidade.